Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu tenho uma breve palavra para compartilhar com os irmãos que se encontra no livro de João, capítulo de número 9, o versículo de número 11. João 9, 11. Irmãos, quero falar hoje um pouco sobre cura. Amém? Glória a Deus. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Eu creio que Deus continua operando o milagre. Se Ele colocou em meu coração trazer essa palavra, é porque eu creio que pessoas que entrarão aqui, talvez enfermas, ou espiritualmente, ou até fisicamente, eu creio que mediante a palavra do Senhor, você será curado, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de fazer a leitura da palavra, eu quero pedir a Deus que continue abençoando a sua casa. Abençoe sua casa, abençoe sua vida, sua família, seus negócios, seus trabalhos, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, seja com a tua vida. Irmãos, como eu disse, quero falar sobre cura. A palavra do Senhor vai nos dizer sobre um jovem que era cego. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui e lavei-me e vi. Irmãos, nós conhecemos essa passagem, como eu disse que serei breve, vou explicar todo o contexto, mas vou falar desse versículo isolado que também já está bastante claro para a nossa vida, que um rapaz que era cego, Jesus encontra esse rapaz. E eu preciso falar disso aqui para que você entenda que os discípulos, se você olhar os versículos anteriores, os discípulos de Jesus vai perguntar assim para Jesus: quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus vai dizer para os discípulos que nem ele e nem os pais pecaram. Então, irmãos, da mesma forma que Jesus disse para aquele homem que estava à beira do tanque, esperando que o anjo descesse, movesse as águas. Você conhece essa passagem. Jesus chega para aquele homem e fala assim: quer ser curado? Aquele homem disse: não tem ninguém que me joga no tanque. Estou indo por aqui que o Espírito Santo me direciona. Então Jesus disse: quer ser curado? Jesus faz um milagre na vida daquele homem. E depois Jesus disse para a vida dele: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Nos dá a entender, com a nossa interpretação do texto, que esse homem pecou para que ele estivesse naquela situação. Mas esse homem aqui, irmão, nós vemos, esse que nós estamos lendo, esse jovem do tanque de Siloé. Jesus fala para ele que nem ele pecou e nem os pais. Mas essa enfermidade é para que o nome do Senhor fosse glorificado. Que ele diz que ele é a luz do mundo. Então, irmãos, Jesus veio para curar, para transformar as nossas vidas. Jesus, ele disse que nós também, irmãos, por isso que ele exige que isso flua de dentro de nós, esse dom de cura. E não só uma cura, irmãos, física, mas uma cura espiritual. Quantas pessoas não têm, irmãos, que está enferma espiritualmente? Mas eu creio no Jesus que cura. E a fé deste homem em Jesus foi o que curou. Ele disse: um homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e mandou que eu isse lavar. A fé deste homem fez com que ele fosse se lavar. Se ele não tivesse fé que Jesus curasse a vida dele, ele não teria ido lavar. Naamã duvidou do poder de Deus, não queria ir se lavar.
no Jordão, se eu não me engano, se falhar a memória. E ele mergulha 7 vezes e é curado, foi pela fé. Então tudo é pela fé. Irmãos, como eu disse que estou falando sobre cura, Deus me fez falar sobre cura. Vou contar um breve testemunho, e eu creio que para edificar a nossa fé. Um dia eu estava vindo do meu trabalho, eu passei por uma rua, encontrei um rapaz dando convulsão. Aquilo era espiritual naquele momento. Irmãos, eu parei naquele lugar, Deus testificou em minha vida que aquilo era espiritual. E eu orei pela vida daquele rapaz. Orei pela vida daquele rapaz, orei. Irmãos, nada aconteceu. Eu saí daquele lugar, entrei no carro. Parei o carro, irmãos, num lugar muito distante. E eu comecei a orar. E falei com Deus, Deus, dá mais uma oportunidade para aquele rapaz, Senhor. Pai, se o Senhor me ouve, Deus, dá mais uma oportunidade para aquele rapaz. Eu não sei por que eu orei dessa forma pela vida daquele homem, mas eu sei que era Deus me direcionando. Irmãos, no outro dia, eu vi esse rapaz passando de bicicleta por mim. Ali eu fiquei muito feliz. Não pela minha pessoa, mas porque eu sei que Jesus me ouviu e Ele curou aquele rapaz. Então, irmãos, você que entrou nesse vídeo, que está enfermo, espiritualmente ou até mesmo fisicamente, que não tenha fé, peça a Deus que aumente a tua fé, assim como esse rapaz teve fé, porque a cura vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa foi a palavra de hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida e que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, seja com a tua vida, em nome de Jesus. Amém.